como se algo saído diretamente de Stranger Things. Este vídeo mergulha em fenômenos reais filmados que ultrapassam a linha entre o natural e o inexplicável. Uma casa assombrada repleta de relógios em todos os cômodos, plantas que só sobrevivem em um deles, e uma pintura no sótão que, segundo uma criança que vive ali, representa seu melhor amigo fantasma, Gilbert. O menino afirma que Gilbert o orienta a nunca rezar. Após encontrarem objetos bizarros como uma tábua Ouija com símbolos solares, bonecas distorcidas enterradas no quintal e uma foto antiga de um garoto que viveu ali, os moradores tentam se comunicar com Gilbert. E é aí que as coisas pioram. No México, uma pequena e misteriosa pinhata está no centro de uma onda de caos paranormal em uma loja. Capturada diversas vezes por câmeras de segurança, ela parecia ser o núcleo de estranhos distúrbios. Um xamã foi chamado, a pinhata removida, mas os eventos só pioraram. Objetos voando, clientes sendo empurrados e o dono da loja se perguntando se havia despertado algo muito mais sinistro. Em um cemitério com mais de 58 mil sepulturas, uma figura translúcida desliza silenciosamente entre as lápides. As câmeras registraram tudo. O fantasma mais famoso do local? Um capitão de navio que morreu em circunstâncias misteriosas. Imagina ver isso com seus próprios olhos? Há aparições em cemitérios em plena luz do dia. Crianças que cantam inocentemente antes de uma porta se fechar com força sozinha. Eventos sobrenaturais capturados no 51º andar durante o maior terremoto da história do Japão e até um homem com máscara de Ronald Reagan tentando entrar em uma casa ao vivo, em plena gravação. Daniel estava em casa quando algo verdadeiramente perturbador aconteceu. Um homem com uma máscara do rosto de Ronald Reagan tentou forçar entrada em sua propriedade. Felizmente, não conseguiu entrar. Assustado, Daniel compartilhou o vídeo na internet, não apenas para mostrar o incidente assustador, mas também com a esperança de que alguém conseguisse identificar o invasor mascarado. E por falar em situações inacreditáveis, imagine ver um barco encalhado no topo de uma rocha. Isso realmente aconteceu. O navio bateu em um recife submerso e acabou preso a 3 metros de altura. A tripulação foi resgatada com segurança e durante 12 horas uma operação com botes salva-vidas foi realizada para remover o navio. Uma imagem impressionante que, se não fosse registrada, ninguém acreditaria. Enquanto isso, em outro registro bizarro, trabalhadores da construção civil aparecem em vídeo, e logo em seguida, um corpo sem cabeça surge atrás deles. A ilusão de ótica? Talvez, mas a ausência da cabeça em contraste com o corpo completamente ereto dá um clima de inquietação ao vídeo, gravado à noite. Outro vídeo mostra 2 meninas brincando inocentemente na cozinha, até que a noite toma um rumo que elas jamais esquecerão. Um fantasma surge no fundo da cozinha, fazendo com que ambas fujam chorando, assustadas. Esses eventos nos levam até os históricos túneis de Fort Greene, construídos na década de 1860 para proteger a confluência dos rios Tamisa e Midway. Considerados assombrados, os túneis têm relatos frequentes de choros de crianças e lamentos de mulheres. Steve Ballard e sua equipe decidiram explorar o local. No vídeo, quando a luz ilumina o final do túnel, uma figura escura aparece repentinamente, atravessa uma parede sólida e desaparece. Um dos registros mais impactantes de figuras sombrias já vistos, segundo internautas. Em outra situação tensa, um morador começou a receber alertas constantes dos sensores de movimento durante a madrugada. Intrigado, resolveu verificar as gravações e se arrependeu profundamente. Uma criatura semelhante a um alienígena foi registrada espreitando atrás da cerca de sua casa, aparentemente investigando o bairro. E para fechar, um dos momentos mais aterrorizantes registrados. Uma garotinha em um cemitério chamando pela mãe. Isso aconteceu em 2006, no México. O vídeo foi gravado por um repórter fascinado pelo sobrenatural, e o que ele capturou naquele dia ainda arrepia até hoje. Se essas histórias te deixaram arrepiado, deixe seu like.
E comente qual parte mais te assustou. Você acredita em fantasmas? Ou prefere não saber o que acontece quando as câmeras estão gravando sozinhas? Um homem que sempre foi bastante cético e não acreditava na existência de fantasmas acabou levando o maior susto de sua vida durante um incidente específico. Há rumores de que ele até pediu demissão depois de presenciar uma aparição sobrenatural. Para muitas pessoas, isso seria um verdadeiro pesadelo. Enquanto caminhava em direção a um cemitério, ele se deparou à distância com uma menina fantasmagórica, que gritava desesperadamente, chamando pela mãe de forma assustadora. Mais tarde descobriu-se que naquele momento não havia absolutamente ninguém no cemitério, o que tornou as imagens registradas um completo mistério. Quando éramos crianças, muitos de nós já passamos por alguma casa assustadora e juramos ter visto algo se movendo. Foi exatamente isso que aconteceu no vídeo seguinte. É possível seguir o movimento do fantasma por todo o ambiente, e quase se pode jurar que ele observa o tempo todo, como se estivesse consciente da presença de quem o vê. Numa manhã fresca de outono, quando as folhas se tornavam douradas e o ar trazia um frio inquietante, pedestres desavisados foram surpreendidos ao caminhar por uma área arborizada. Entre as árvores, figuras espectrais estavam escondidas, vestidas com longas túnicas brancas e com olhos negros exagerados que cortavam a escuridão. A tensão no ar era palpável, e à medida que as pessoas se aproximavam, figuras fantasmagóricas surgiam das sombras, saltando de repente e provocando uma onda de pânico. Gritos ecoaram enquanto o terror tomava conta dos presentes. De todos os lados, mais entidades espectrais emergiam, transformando a trilha do bosque em um verdadeiro labirinto de aparições. Em outro momento perturbador, uma criança de apenas 2 anos surpreendeu sua família ao afirmar ter visto um homem parado ao lado deles, por volta das 8 da noite. O mais estranho foi a descrição que o menino deu. Disse que o homem parecia um avião, o que os pais interpretaram como sendo um espírito que voava ou flutuava, reforçando ainda mais a sensação de algo sobrenatural acontecendo ali. Já no cemitério de Grove Street, em New London, Ohio, um crime de partir o coração abalou a comunidade. Uma visitante que pretendia prestar homenagem aos pais, avós e bisavós falecidos foi surpreendida ao descobrir que os objetos deixados nas lápides haviam desaparecido. Em um incidente tocante e revoltante, 2 mulheres foram flagradas roubando flores e lembranças de túmulos, sem saber que estavam sendo filmadas por câmeras ocultas. Com o tempo, cada vez mais itens sentimentais começaram a sumir misteriosamente. Pessoas perceberam que vasos, fotos e lembranças deixadas com amor, como uma planta colocada na lápide de um pai falecido em 1977, haviam sumido. A comunidade, revoltada e de coração partido, pediu ajuda à polícia. As câmeras revelaram o ato cruel. As mulheres chegavam de carro, circulavam entre os túmulos como se estivessem fazendo compras e recolhiam os objetos de maneira fria e descarada, escondendo-os no porta-malas do carro. Quando finalmente se deram por satisfeitas com o que haviam roubado, entravam calmamente no veículo e iam embora, como se nada tivesse acontecido. Graças às gravações, suas identidades foram descobertas e ambas acabaram presas. Surpreendentemente, uma delas era uma figura pública conhecida e respeitada da política local, o que deixou a comunidade ainda mais chocada. Mesmo em plena luz do dia, os fantasmas, aparentemente, ainda podem lançar sombras. Este vídeo é realmente estranho e difícil de explicar. Imagine olhar para o outro lado da rua e ver uma sombra, sem ninguém ali para projetá-la. Assustador, não é? Um menino chamado Jackson foi filmado procurando por alguém que ele chamava de Ghosty. O vídeo sugere que um fantasma vagava pela casa. Jackson contou aos pais que podia ver claramente essa entidade. Enquanto caminhava, ele repetia: "Um fantasma, um fantasma." Provavelmente você já ouviu falar de pessoas que se jogam na frente de carros para tentar aplicar golpes e pedir indenizações. Neste vídeo, parecia que isso estava prestes a acontecer. Uma sombra escura surge repentinamente e se dirige diretamente ao veículo. O motorista pisa no freio, mas ao descer do carro para verificar, não encontra absolutamente ninguém ao redor. Por sorte, tudo foi registrado por uma câmera de segurança, senão ninguém acreditaria.
Os pontes são estruturas criadas para permitir a travessia em locais que, de outra forma, seriam intransponíveis, principalmente sobre rios ou mares. Quando vemos um navio imenso se aproximando de uma ponte baixa, o que esperamos é uma colisão inevitável. Neste vídeo, no entanto, o barco parece passar por baixo da ponte por apenas poucos centímetros. Qualquer erro de cálculo teria provocado um desastre. Logo após a morte da rainha da Inglaterra, um vídeo misterioso foi registrado. Um capacete parece se mover sozinho, saindo de perto de um dos guardas reais. Muitos acreditam que poderia ser o espírito da rainha, fazendo uma última brincadeira. São vídeos assim que nos fazem refletir. O que será que acontece quando viramos as costas ou deixamos uma porta entreaberta? A pessoa que gravou o vídeo revelou que eventos estranhos sempre aconteciam naquela casa. Dormir com um olho aberto seria o mínimo depois de testemunhar o que a câmera capturou. Em uma gravação assustadora, alguém sobe uma escada, abre uma porta e se depara com uma figura humanoide com órbitas oculares vazias e sangrentas. Muitos dizem se tratar de Eyeless Jack. Eyeless Jack é uma figura sinistra que veste um moletom com capuz preto e uma máscara azul, de onde escorre sangue pelas cavidades oculares. A origem dessa criatura muitas vezes envolve um homem chamado Mitch, que foi morar com o irmão Edwin após perder sua casa. Pouco depois, Mitch acorda sem um dos rins, removido cirurgicamente enquanto ele dormia. Isso marca o início de seu encontro terrível com Jack, que é conhecido por caçar vítimas para extrair e consumir seus órgãos, especialmente os rins. Dizem que ele costuma aparecer enquanto suas vítimas dormem, espreitando nas sombras. E como se isso não fosse o bastante, voltamos a 2014, na Califórnia, onde um vídeo registrou algo ainda mais perturbador. Um palhaço misterioso foi visto parado na porta da frente de uma casa, na região de Springfield. Incidentes envolvendo palhaços assustadores se espalharam pelos Estados Unidos, Canadá e outros países em 2016. Mas este caso ocorreu anos antes e continua sem explicação. Se esse vídeo te deixou arrepiado ou fez você repensar o que pode estar escondido nas sombras, imagina o que mais pode estar por aí que nunca foi registrado. Curtiu o mistério? Então, deixa o like. Comenta o que você acha que era e compartilha com quem ama um bom susto. Tem muita coisa estranha nesse mundo e a gente ainda vai mostrar tudo.